Ribeirão Preto começa a discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Projeções indicam aumento de receita, mas também de dívidas públicas. O documento é importante para dar mais transparência às metas e às prioridades do governo. Os valores foram apresentados em audiência pública na sede da Prefeitura de Ribeirão. Considerando os parâmetros de inflação e projeção de aumento de arrecadação, o Executivo estima uma receita de R$ 4.934.477.341. Esse valor é 1,4% maior do que o orçamento desse ano e inclui órgãos da administração direta e indireta. É necessário discutir o orçamento por um motivo super simples. O dinheiro que está entrando não pertence a ninguém, pertence ao cidadão. Então, a primeira etapa desse processo é fazer uma discussão de onde será gasto, como será gasto, quanto será gasto, de forma que o cidadão ou munícipe possa avaliar se os seus representantes estão defendendo seus interesses. Esses valores projetados, eles não dependem de Ribeirão Preto, eles dependem do governo do estado e do governo federal. E as perspectivas da economia brasileira não são das melhores. A gente percebe que ela foi feita de uma forma bem conservadora, o que eu acredito que é muito positivo para o próximo governo, porque se superar da arrecadação prevista, ele vai ter uma folga para poder investir em novos projetos. E se acontecesse o contrário, uma previsão de arrecadação muito maior, talvez ele tivesse dificuldade e ter que remanejar os recursos que não foram previstos e arrecadados no ano que vem. O documento dá transparência no processo de planejamento e deixa a sociedade por dentro das prioridades e metas do governo. A LDO ainda é importante porque oferece diretrizes para a elaboração de outra legislação, a Lei Orçamentária Anual, que estabelece os gastos e recebimentos da administração pública para o ano seguinte. Tudo isso dentro dos parâmetros de responsabilidade fiscal. Ela define o que vai acontecer no futuro com o dinheiro que vai entrar. Então, é um planejamento. A gente sabe que é muito difícil que aquilo que se planeja seja 100% executado, mas precisa ter um planejamento, pelo menos para saber o quanto está certo e o quanto está errado. E nesse caso, a LDO permite que se tenha essa noção. Ao mesmo tempo em que a arrecadação sobe, as dívidas também vão aumentar. A administração espera um crescimento de quase 12,5% da dívida pública consolidada, que deve chegar a 1 bilhão e 625 milhões de reais. Muito por conta das obras feitas na cidade, como aponta o presidente do Observatório Social de Ribeirão. O município acabou fazendo aplicações em diversos investimentos, em diversas obras. E isso gerou endividamento para o município. Por serem obras de infraestrutura, são obras que vão ser benéficas para a cidade no médio e longo prazo. A crítica que se tem é a forma como foi feito isso, o planejamento, a comunicação com a população. Por quê? A gente observa exemplos como o que houve com a Dom Pedro, atualmente com a 9 de julho, que as obras estão prejudicando por demais o comércio local. Isso vai restringindo cada vez mais a capacidade de endividamento do município, que a gente tinha uma capacidade até que bem razoável, e foi aproveitado isso para a realização dessas obras. Mas isso para o médio e longo prazo acaba vinculando a obrigação de fazer esses pagamentos. Essa conta, é claro, vai ter que ser paga. O professor de economia aponta que o próximo gestor vai ter que arcar com os empréstimos e financiamentos. O aumento da dívida consolidada e da dívida líquida. Primeiro, se pegar como referência 2022 e jogar o que está sendo projetado, é uma coisa preocupante, sim, porque ela está crescendo em mais de 100%. Essa dívida será paga em quanto tempo? Porque ela pode ter sido feita da seguinte maneira: aumenta a dívida, como aumentou a arrecadação, com a diferença do que foi projetado para arrecadar, se paga a dívida.
Caso isso aconteça, as obras da cidade serão concluídas, ou a maior parte serão concluídas, né? E o cidadão não vai nem perceber. Por quê? Entrou dinheiro a mais, está pagando aquilo que foi feito de obra, então melhorou a qualidade de vida, perfeito. O problema é, e se isso não acontecer? O Executivo inclui na lei diversos investimentos que vão ser feitos em todos os setores, como as construções do novo centro administrativo, da UPA do Ribeirão Verde e da nova unidade do Bom Prato. O texto agora vai para a Câmara de Vereadores. Eles têm a obrigação de fazer a leitura de tudo o que está sendo feito e explicar para o cidadão aquilo que está sendo feito. Pegar cada contrato de dívida, ver a forma de pagamento, a taxa de juros, avaliar o quanto vai impactar nas finanças do município. Então, precisa explicar de maneira simples o que vai acontecer e o que aconteceu e quem aprovou isso tudo. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Doutor Luiz Vicente Correia, advogado, já conosco ao vivo aqui no nosso núcleo de jornalismo. A gente vai seguir falando sobre isso, doutor. O orçamento municipal de Ribeirão se aproxima dos 5 bilhões de reais. É um valor, um montante que de fato chama a atenção, né, doutor? Boa tarde, muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, boa tarde para você e todos que nos assistem. De fato, André, é um orçamento, é uma previsão de arrecadação muito auspiciosa, é um valor muito considerável, talvez o maior dos últimos tempos que nós tivemos para Ribeirão Preto, que, se bem administrado e bem direcionado, com toda certeza poderá fazer frente às demandas do nosso município. Quais devem ser, doutor, as prioridades do município na análise do senhor? Olha, em primeiro lugar, aquelas promessas que foram feitas e que não foram atendidas, as promessas de campanha que foram feitas e não foram atendidas, e o município deverá ouvir não só cumprir essas promessas que foram feitas, buscar encontrar soluções para aquelas situações que nós ainda percebemos que ainda não foram resolvidas de forma adequada, que, na minha opinião, a saúde ainda está a desejar, a educação ainda padece de uma boa estrutura e também o transporte, mas sem que dê dinheiro público para essas permissionárias do transporte público. Portanto, nós temos situações de grande importância e que precisam de uma maior atenção, de um aporte financeiro para que possam desempenhar as atividades que são de responsabilidade do município para poder atender de forma satisfatória a população, os anseios da nossa cidade. Importante, né, doutor, num momento como esse também, ouvir de fato os anseios da população, né, para conseguir direcionar esse recurso. Nada melhor do que ouvir o povo, né? Não tenha dúvida. E a lei de diretrizes é uma lei de direcionamento. E neste momento, este direcionamento pode ser também auxiliado através da Câmara Municipal, que vai ter que votar esta lei de diretrizes orçamentária, como também deverá votar o LOA, que é a lei do orçamento anual. A Câmara Municipal pode e deve também verificar onde está sendo direcionado os recursos pelo prefeito municipal e a Câmara, que são os vereadores, que são os representantes dos cidadãos, poderá também auxiliar no remanejamento ou no direcionamento desses valores para os setores que mais exigem, que os vereadores sabem que realmente são deficitários e assim todos viverem bem harmonicamente. Nós precisamos destacar, doutor, esse aumento, né, essa dívida que vem subindo aí por conta dessas inúmeras obras que vem acontecendo na cidade, dívida que vai sobrar, obviamente, para o próximo gestor. É preciso toda a sociedade ficar muito atenta a isso. Não tenha dúvida, e essa cobrança, não só a sociedade, o cidadão, cobrar também essa fiscalização dos nossos representantes, que são os vereadores. Eles é que falam por nós na Câmara Municipal. E essas dívidas que já consolidadas, que já foram feitas, que deverão ser pagas pelo prefeito futuro, deverão realmente representar um gasto que nem sempre o dinheiro que se prevê que irá arrecadar, já foi muito bem explicado pelos técnicos que foram ouvidos
envolvidos aqui na clube, nem sempre, às vezes, a arrecadação, se nada de mal acontecer, talvez o dinheiro não seja suficiente para pagar essas dívidas que já foram consolidadas. Agora, a previsão do futuro é uma mera expectativa que deve ser feita com muita responsabilidade pelo prefeito municipal e fiscalizado pela Câmara Municipal. Doutor Luiz Vicente Correia, advogado por nós aqui, tratado sempre com muito carinho, Vicentinho, né? Um grande abraço, doutor, até a próxima oportunidade, sempre um prazer tê-lo aqui, viu? Boa tarde a todos.